Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do escritório do Alexandre de Moraes, o site do escritório barcedemorais.com.br, que agora caiu de novo. O que estão dizendo que dessa vez foi a Cloudflare que foi flagrada lá e desligou o endereço deles, né? Olha que coisa linda. É o que eu falei para vocês. Eu não sei se vocês estão recebendo e-mail ainda, porque em tese o e-mail deles é da Outlook, né? Que é da Microsoft. Em algum momento vai ser bloqueado também. Ah, eles podem passar para o e-mail do UOL. Pode passar. Mas enfim, repara o tipo de problema que eles estão criando aqui, né? Vamos entender esse caso aqui, porque de novo está fora do ar o site do escritório do Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por Vil Peter na Suprema Casa de Tolerância, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, como vocês podem ver, na nova interação da coisa, o site está fora do ar de novo neste momento. Tá aqui, ó, o site está fora do ar, barcedemorais.com.br. Se você digita isso daqui, Barce de Moraes, ele dá nisso daqui, ó. Barce de Moraes DNS não pode ser encontrado, estamos diagnosticando o problema e não vai a lugar nenhum, né? É lógico, se a gente entrar no archive, né, na versão arquivada do site, ele está lá, mas isso daí não faz diferença, a gente sabe que ele não está mais no ar, né? E aí o que aconteceu dessa vez, né? Pois bem, lembra que a gente falou que provavelmente o Alexandre de Moraes trouxe o site para o Brasil, para algum provedor aqui no Brasil, né? E aí os provedores aqui no Brasil é mais difícil de derrubar, porque a menos que esse provedor tenha algum negócio lá nos Estados Unidos, alguma coisa nos Estados Unidos, ele não vai ter que querer se mexer para derrubar o site da Barce de Moraes. Agora, o Barce de Moraes usa a Cloudflare. A Cloudflare é uma empresa americana, eles fizeram o registro no escritório do Canadá da Cloudflare, eles tomaram cuidado de fazer a coisa toda pelo escritório do Canadá, de Toronto. Mas a verdade é que não interessa, porque a empresa é americana, a empresa não vai querer comprar essa briga do Alexandre de Moraes, né? Então, aparentemente, ele foi derrubado agora na Cloudflare, pelo que o pessoal está falando aqui. Aqui, ó, o Cloudflare, Brena NS Cloudflare.com. Opa, o name server listado como parente, como server, não responde a request de DNS, ou seja, e o outro também, que é o Brena NS aqui, não tá, nem o Brena nem o Troy, então não tem os registros de name server, ou seja, não conseguem resolver o endereço do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a Cloudflare agora saiu fora da parada. Aconteceu aquilo que eu falei para vocês, alguém deve ter denunciado para a Cloudflare, e a Cloudflare foi lá, viu a lista da OFAC, coisa e tal, às vezes demora uns dias, às vezes demora menos tempo e coisa e tal, mas ninguém vai querer comprar essa briga com o Alexandre de Moraes. Aqui no Brasil, talvez as empresas queiram comprar a briga com o Alexandre de Moraes, sabe-se lá de que maneira que eles vão reagir, mas lá nos Estados Unidos, lá no exterior, ninguém vai querer comprar a briga em nome do Alexandre de Moraes, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá. Então não faz diferença no final das contas aqui, está fora a Cloudflare aqui do Alexandre de Moraes, o próprio Cloudflare está recusando chamadas, né? Aqui, ó. Tem aqui esse outro site que fala aqui sobre DNS Propagation Checker, né? E mostra que ele derrubou o site no mundo todo, não é uma coisa restrita do Brasil. Em todo o mundo, todos os servidores estão repostando agora, dizendo que o DNS está fora do ar, ou seja, que o site deles caiu na Cloudflare, né? Isso quer dizer que eles não têm nenhuma alternativa? Não, eles têm alternativa. Eles podem fazer o apontamento direto do DNS para o site deles, que está aqui no Brasil, em algum provedor aqui do Brasil. Mas no momento que eles fizerem isso, eles perdem a proteção do DDoS. Lembra, né? Eles colocaram o site deles no DDoS, na Cloudflare, porque a Cloudflare é justamente uma ferramenta para evitar esse ataque, né? Ataque de DDoS é um ataque relativamente fácil de fazer para derrubar um site. Sim, se você tem uma botnet, né? Se você tem acesso a uma botnet, você consegue derrubar com certa facilidade o site. E tem um monte de gente aqui no Brasil, um monte de hacker aqui no Brasil que faria isso com muita facilidade de derrubar um site como o dele. Então, ou seja, eles colocaram na Cloudflare lá atrás exatamente para evitar esse tipo de ataque. Então pode ser que agora eles façam o seguinte, eles botem isso dentro do provedor deles aqui no Brasil, mas aí não vai ter a proteção de DDoS. E não tem nenhuma empresa brasileira que faça proteção de DDoS aqui. Pelo menos não que eu saiba. Até porque para você fazer esse tipo de proteção você tem que ser muito grande, né? Como é que você consegue evitar esse ataque de DDoS? Em última análise, sendo tão grande que o cara... O que é o ataque de DDoS? É quando um monte de servidores, um monte de computador manda uma mensagem para o seu computador, para o seu servidor, ao mesmo tempo. Aí o seu servidor não consegue processar aquelas mensagens todas e cai. É simplesmente um ataque por excesso de demanda, né? Então como é que você contrapõe isso? Você contrapõe com uma estrutura tão grande que mesmo ele mandando um monte de requisição, a sua estrutura segura essas requisições e ela é grande o suficiente para tratar essas requisições todas e só passa para o seu servidor alguma coisa e aí você alivia esse ataque e você não consegue. Então para você ter uma empresa de CDN, né, de Content Delivery Network, como é a Cloudflare, tem outras também no mundo, tá? O que acontece nesse caso? Você tem que ser uma empresa grande. Não dá para você falar, vou fazer uma pequena empresa de CDN aqui. Não dá para ter pequena empresa de CDN. É o tipo do negócio que você só pode ser uma grande empresa para resistir a esse tipo de coisa. E aí eu não sei se vai ter alguma saída para isso, né? Mas assim, eles podem botar o site deles lá no UOL. Isso eles podem botar, lá no, sei lá onde é que é o servidor que eles estão guardando esse site deles aqui no Brasil, né? Então, é isso daí. Caiu
o name server caiu a parte do servidor deles, né? Eu não sei se o e-mail está funcionando ainda. Aqui, ó. Ih, rapaz, eles tiraram o e-mail daqui. Olha só, eles não estão usando mais o e-mail aqui. Ou seja, não tem nenhum e-mail mais @Barsi de Moraes. Então, a essa altura, eles também cancelaram a parada da Microsoft. A Microsoft também derrubou o e-mail deles. Eles já tiraram aqui o e-mail da Microsoft. Muito provavelmente eles estão usando o e-mail do UOL, como pelo menos a Viviane parece que está usando o e-mail do UOL. Então, eles passaram a usar o e-mail do UOL para as atividades do escritório, não estão usando mais o site aqui, né? Que tiraram os registros MX. Ou seja, deve estar um desespero danado para manter esse site no ar, né? Mas veja, mesmo que eles consigam, vamos supor, de novo, eles podem acabar com o Cloudflare, eles podem ligar direto o site deles, direto na internet, né? Botar o IP aqui nesse registro aqui, ao invés de botar o Cloudflare, botar o IP deles direto e pronto, e vai direto para lá e não tem problema. Só que, de novo, aí eles vão ficar vulneráveis ao DDoS, né? Ou seja, o site deles vai ficar igual um vagalume, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Ou seja, eles têm um problema. É o que eu falo para vocês. Esse efeito dos Estados Unidos é muito maior do que o pessoal imagina. A dependência tecnológica do Brasil em relação aos Estados Unidos é muito maior do que o pessoal pensa, né? E é inevitável, tá? Não tem como voltar atrás nisso daí. Essa ideia infantil que algumas pessoas falam, não, porque o Brasil vai fazer o próprio satélite, a própria constelação de GPS e vamos fazer os nossos próprios data centers e não sei o que. Data center a gente tem, mas assim, os nossos próprios chips, os nossos próprios... Cara, não adianta, bicho. É muitas décadas de atraso pra gente correr atrás disso agora. Não adianta. É burrice arrumar essa confusão. Principalmente porque o Alexandre de Moraes está errado. Esse negócio desse processo do Bolsonaro está errado. Basta o Alexandre de Moraes reconhecer o erro. Errei, fiz merda, fui moleque, né, fiz uma parada errada aqui, vou reconhecer o meu erro e vou abandonar essa porra toda. É justo, é honesto, é por isso que está dando problema. É o que eu falo, o Trump poderia usar isso de forma aleatória contra uma pessoa que ele não gostasse? Dificilmente ele conseguiria, porque o pessoal lá sabe que a coisa é pesada, sabe que a pessoa sofre por isso. Não vão usar uma ferramenta dessas aleatoriamente. Usaram contra o Alexandre de Moraes porque sabem que ele está errado. O Alexandre de Moraes deu inúmeros motivos para comprovar que estava errado esse processo do Bolsonaro. Um monte de lambança ele fez nesse processo para contaminar, né, para tentar perseguir o Bolsonaro a qualquer custo. Então é muito fácil para o Trump justificar isso. E vai ficar eternamente à esquerda dizendo que, ai, tadinho do Alexandre de Moraes, perseguido pelo Trump, não sei o que lá. Mas eu acho que o site dele não vai voltar não, hein? De novo, pode ser que eles botem diretamente aqui, mas eu acho que não vai voltar não. Difícil para eles, né? Outra coisa que o pessoal tem lembrado aqui é que o tal do administrador do site deles parece que era ex-diretor da SP Trans, quando o Alexandre de Moraes era secretário de transportes da Prefeitura de São Paulo, né? Então você tem a informação aqui do cara que esse tweet aqui é de dezembro de 2024, então no final do ano passado, que parece que foi quando justamente o Alexandre de Moraes começou a ter ataque de DDoS e coisa e tal, e daí chamou esse cara, que deve ser amigo pessoal dele, para resolver isso daí, e fez essa coisa toda, ele que está gerenciando os domínios do Alexandre de Moraes na internet, né? E o Alan dos Santos está perguntando aqui quem que ele é aqui, né? Se ele auxiliar em evasão de sanções, ele poderia ser alvo, né? Então, em tese, sim, segundo as regras do Tesouro dos Estados Unidos, da OFAC, auxiliar na evasão de sanções como a Lei Magnitsky pode resultar em sanções secundárias ou penalidades para o auxiliar, né? Ou seja, o pessoal está falando aqui que esse cara que está ajudando Alexandre de Moraes a fazer isso não pode sofrer ele próprio sanções. E se ele trabalha com informática, se ele trabalha com tecnologia de informação, ele vai ter uma dor de cabeça muito grande, tá? Porque tudo é ligado aos Estados Unidos, no final das contas, né? O pessoal estava falando aqui que quem registrou o site inicialmente foi o próprio Alexandre de Moraes. O próprio Alexandre de Moraes fez o registro do site, né, Alexandre de Moraes com BR, e também o site da Barsi de Moraes Advogados, originalmente. Foi o Alexandre de Moraes mesmo que fez. Mas isso é realmente tranquilo, tá? Se você quiser registrar um domínio qualquer, é muito fácil. Você vai em registro.br, aí você vê se o domínio tá tranquilo, tipo assim, peterdesunguinha.com.br. Está disponível? Está disponível aqui, eu posso registrar isso daqui. Você manda registrar, paga o valor, vai ter que pagar o valor, tem que dar os dados aqui, coisa e tal, mas é uma coisa que qualquer um pode registrar o domínio, né? Só que aí, quando a coisa ficou mais complicada, o pessoal começou a fazer ataque de DDoS no site dele, aí ele deve ter chamado o amigo dele lá para tentar resolver o problema. O amigo dele fez todo o esquema, botou no provedor, botou a Cloudflare e coisa e tal, fez todo o esquema técnico para evitar ataque de DDoS. Só que aí, agora o amigo dele pode ter problema também. Por quê? Porque o amigo dele continua gerenciando a coisa, né? As últimas alterações aqui do registro foram feitas por ele há poucos dias atrás, para justamente tirar lá da Hostinger, onde o site tinha caído, e colocar em algum provedor brasileiro que a gente não sabe qual que é. Aqui, é possível que a gente fique sabendo agora, porque como ele não vai poder usar mais a Cloudflare, ele vai ter que trazer para algum provedor brasileiro para botar, vai ter que botar o nome do provedor aqui, para poder chegar no site dele, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma vez, meu amigo, o Magnitsky é foda, cara. O Magnitsky dói. Reconhece que tá errado, Xandão. Tu sabe que tá errado, cara. Tu sabe que fez um monte de merda, reconhece o erro, conserta o erro, liberta todo mundo e pronto.